A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos e deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Oséias capítulo 10, verso 1 em diante. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha e de toda cilada. Senhor, venha ministrar os nossos corações, repreendendo toda a fúria do inimigo. Em nome de Jesus, nós pedimos guarda, Senhor, nossos filhos, nosso cônjuge, nossa vida. Em nome de Jesus, guarda a nossa entrada e a nossa saída, que estejamos invisíveis aos olhos do inimigo da nossa alma. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor em Oséias vai falar sobre os altares que o povo de Deus tinha erguido, né? Mas Deus iria derrubar. Aqui diz assim, em capítulo 10, verso 1, Israel é uma vide estéril, que produz fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares, conforme a bondade da sua terra aumentaram as suas estátuas de ídolo. Veja, quando fala aqui que ele é estéril, mas aí depois fala da abundância embaixo, que ele produz frutos para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, como pode ser estéril e ter abundância de fruto? Porque ele fazia para si próprio, porque esse fruto não produzia nada de bom para o reino de Deus, era frutos produzidos para o próprio ego do povo, não era com um propósito. Então o perigo de nós queremos conquistar coisas para nós, somente para nós, para o nosso umbigo. Então aqui Deus está mostrando que conforme eles iam crescendo, ia multiplicando os seus altares também. Conforme eles iam tendo riquezas, eles iam colocando ali estátuas, né? Eles iam adorando outros deuses, iam multiplicando os altares a outros ídolos. E quantas das vezes o homem e a mulher está assim? Deus estava falando com Israel, o povo dele. E nós hoje somos Israel do Senhor, né? Nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos o povo de Deus. E nós, quantas das vezes estamos colocando outras coisas no lugar de Deus? Quantas das vezes nós estamos colocando a bênção que Ele colocou nas nossas mãos no lugar de ir cultuar a Ele, de reservar um tempo para Ele? O que nós temos feito com o tempo que Deus tem colocado na minha e na tua mão? O que nós temos feito com aquilo que Deus tem posto para nós, né? Para fazer, que Ele confiou a nós. Então, aqui o povo estava sendo chamado, né? Em outras Bíblias, né? Atual, a linguagem mais atualizada diz assim. Almeida Ferreira atualizada diz assim, ó, Israel é uma videira bela e viçosa, que cobre-se de fruto conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou a construção dos seus altares, quanto mais próspera a terra, tanto mais ergueram colunas com arte e esmero. Isso é idolatria, né? Então, como pode falar que era uma videira, né? Esbelta, maravilhosa, porque é uma falsa prosperidade. Era uma falsa prosperidade onde o homem colocava a sua confiança nos bens materiais. E não é diferente no mundo de hoje, onde as pessoas estão dispostas a eliminar a outra pessoa pelo fato do dinheiro, pelo fato do status, pelo fato do poder, né? Então, isso também é uma idolatria. O Deus Mamon, né? Ali atuando no meio do povo, que é onde traz discórdia, onde traz dores, onde traz opressão. E olha que continua dizendo a palavra do Senhor, Oséias capítulo 10, verso 2. Está dividido o seu coração, por isso serão achados culpados. Ele quebrará os seus altares e destruirá suas estátuas de ídolo. Olha o perigo de um coração dividido, que não sabe se serve Deus ou se serve ao mundo. Aleluia! Olha o perigo de um coração que não está por inteiro no Senhor, né? Que confia na força do teu braço. Deus está dizendo, Ele quebrará os seus altares e destruirá as suas estátuas de ídolo. O próprio Deus, Ele vai vir e tirar tudo que é abominação. Então, devido às idolatrias, viria a destruição. Verso 3, ó, certamente dirão agora, não temos reis, porque não tememos ao Senhor. O que faria o rei por nós? Então, quando a destruição chegar, quando eles fossem ali, né, saqueados, eles iam falar, nós não temos um Deus por nós. Por quê?
Porque eles abandonaram Deus. Não é porque Deus que os abandonou. É eles que abandonaram a Deus. Porque quando nós não abandonamos a Deus, isso não quero dizer que é estar enfiado dentro de uma igreja. Não estou diminuindo o templo do Senhor, mas estou dizendo que só estar dentro de um templo não quer dizer que você está com o teu coração inteiramente no Senhor. É uma mudança de mente, é uma metanoia. É você crer que Deus, ele habita dentro de você. Que você não precisa dar satisfação ao homem, mas você tem que ser melhor. Porque Deus te criou para ser em perfeição. Porque Deus confiou em você algo especial, poderoso, que somente em você. Deus ele não nos fez igual. Cada um da sua forma, do seu jeito, foi criado para uma missão especial. O que seríamos de nós sem Deus? E qual o fundamento do homem existir se não for para algo muito maior? Todo o vazio do coração do homem é porque ele sempre procura saber o sentido da vida, do existir. E nós, muitas das vezes, na caminhada, por toda a nossa vida, nós estamos procurando preencher esse vazio. Nós estamos querendo saber qual é o nosso lugar no mundo. E Deus, ele é o nosso lugar no mundo. Ele é o posicionamento que nós precisamos tomar. Ele é o que preenche esse vazio. O vazio do nosso coração é do tamanho de Deus. E quando nós procuramos em tantas coisas, quando a gente vê jovens, hoje em dia até pessoas mais velhas, que acabam entrando em droga, em prostituição, dando tudo que a carne deseja. E nunca está saciado, porque a carne, ela nunca fica saciada. Se nós um dia fizermos a vontade da nossa carne de ficar jogado no sofá, eu digo por mim, você fica um dia, aí no outro dia você quer de novo, né, esses dias eu ali correndo de manhã e aquele friozinho, e o Espírito Santo de Deus falou assim pra mim, e daí eu ainda falei assim, nossa, o frio, né, ele é ruim, mas ao mesmo tempo ele desperta a gente, né, e o Espírito Santo de Deus falou assim ao meu coração, Deus, ele permitiu o calor e o frio porque o homem não pode se acomodar às coisas, né? Porque o homem se acomoda muito fácil, a carne do homem se acomoda muito fácil. E às vezes é necessário nós levarmos um choque de realidade. Às vezes nós temos que levar um choque para despertar, né? Tem esses malucos aí que vai lá e entra dentro das banheiras cheias de gelo e acorda, toma banho frio, né? Porque diz que para prosperar, para despertar. Cada um faz o que quer, né? Eu não gosto de frio, mas o frio às vezes nos permite não ficarmos acomodados. Porque se a gente for fazer tudo que a nossa carne quer, a gente vai ficar enrolado em um roupão, em um cobertor, num sofá, e isso vai adoecendo o homem, nós vamos ficando doentes, nós vamos ficando para trás, nós vamos perdendo a vontade de viver, mas às vezes é necessário nós sairmos do comodismo, sairmos da depressão, sairmos do quarto, olhar para a vida, viver o que Deus fez, olhar a natureza, procurar algo, ocupar o lugar que Deus nos deu no mundo. É necessário, porque quando nós não ocupamos o lugar que Deus nos deu no mundo, nós vamos ficando mal, triste. E assim, Deus não quer que nós estejamos com o coração dividido. Deus não quer que nós estejamos dizendo, eu amo Deus, eu sirvo esse Deus. Mas nós não agimos como servos e servas do Senhor, como filhos e filhas de Deus. Ele não quer que nós sejamos escravos do pecado. Ele não quer que nós venhamos possuir coisas para que alguém veja, para que nós venhamos saciar o nosso ego, mas para um propósito muito maior. Por que nós queremos obter riquezas? Porque o homem não é pecado, Deus ele dá riqueza para o homem. Abraão foi um homem muito próspero, Isaac. Então nós temos que ver que Deus dá riqueza ao homem. Ele dá sim, mas para um propósito muito maior. Eu declaro no nome de Jesus que eu quero, e eu quero que Deus derrama sobre a tua vida as riquezas dele, mas com um propósito nas nossas vidas. Quando nós passamos a olhar com limitância, quando no pouco nós somos testados e nós falamos, não vou dar, vou reter porque eu tenho pouco. Então Deus diz, você não está preparado para ter muito. Porque quando ele colocar muito nas tuas mãos, você não vai ser a mão estendida para ninguém. Você não vai dar, porque nunca a tua carne vai estar satisfeita, saciada. Nós nunca vamos estar satisfeitos. Quanto mais nós damos para nossa carne, mais ela quer, porque ela nunca se sacia. Mas quando nós buscamos no espiritual, nós somos acalmados por Deus, nós somos satisfeitos em Deus. A graça de Deus nos basta. Então que nós possamos entender que Deus, ele não quer um coração dividido.
Ó, certamente dirão, não temos rei, porque não tememos ao Senhor. Eles não tinham mesmo um rei, porque eles afastaram-se de Deus, não porque Deus se afastou deles. E o que faria um rei por nós? Então eles tinham plena consciência que o homem não poderia fazer nada por eles. E quantas das vezes o povo de Deus foi lá, né, e não quiseram se submeter à soberania de Deus, não quis se submeter a Deus. E o pecado desse povo levou eles a querer um rei para eles, um rei humano. Eles não quiseram obedecer a Deus, não quiseram obedecer ali os mandamentos do Senhor, não quiseram obedecer os profetas que foram enviados por Deus. E eles preferiram um rei humano, mas também não deu certo. Então, Israel tinha pedido um rei. Mas agora que eles estão... Ia chegar o dia em que eles iam falar o que um rei poderia fazer por nós. Porque tem situações que nenhum homem na face da terra pode fazer por mim e por você. Vai ter coisas em nós, no nosso sentimento, que nós passamos, que ninguém conhece, só Deus conhece. Só Ele pode vir e nos salvar de um lamaçal de pecado. Porque Deus deu seu Filho amado Jesus para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Não é para um, não é para dois, é para todo o que crê em Jesus. Ele pagou o preço na cruz. Ele nos resgata de um lamaçal de pecado. Nós somos um povo não merecedor, mas Ele pagou o preço na cruz. Eu não sei qual é o teu pecado, eu não sei o que você fez, mas Deus sabe, Deus conhece. E Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus que já pagou o preço na cruz quando Ele deu Jesus. Basta você aceitar isso e ver que Deus ele levou todos os seus pecados e ter uma mudança na mente e você se dispor a servir a esse Deus de todo o seu coração. Porque Deus estava dizendo aqui, quando falava em Oséias, que eles iam dizer, não temos um rei, isso nós não temos um Deus que possa vir a nossa causa, que possa fazer algo ao nosso favor, porque eles tinham abandonado esse Deus. Então, se tivesse um rei também terreno, o que esse Deus terreno pode fazer? E quantas das vezes o mundo está assim? Nós vemos aí terremotos, furacões. O que pode o homem na terra fazer se não for Deus agir em prol, em favor daquele povo? Deus tem o poder da vida e da morte. Deus tem a salvação e a condenação eterna. Então, o que pode toda a riqueza do mundo fazer por alguém? Assim estava Israel, uma falsa prosperidade, que nós venhamos tomar cuidado com essa falsa prosperidade na nossa vida, que nós não venhamos ficar, né, olhando mais para as coisas materiais, esquecendo das espirituais. Se nós estamos satisfeitos com Deus, se nós cuidamos do nosso espírito, nós vencemos as guerras, as batalhas, os desafios, nós vamos passar por dores, nós vamos ter problemas como qualquer outra pessoa na face da terra tem. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós não tememos. Nós não tememos o homem que pode tirar a nossa vida, porque nós sabemos que Deus tem uma vida eterna reservada para cada um de nós. Porque o que Deus tem para nós é o que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e sequer desceu ao nosso coração. É o que Deus tem para nós. Aí lá no capítulo ainda 10, verso 11, diz assim: Efraim é uma bezerra domada que gosta de debulhar, mas eu passarei sobre a sua viçosa nuca, eu farei levar o jugo a Efraim, Judá lavrará e Jacó quebrará os seus torrões. Então Deus está dizendo aqui, olha, devido vocês não darem ouvido aos meus profetas e não estar debaixo do jugo divino, de não querer ouvir o que Deus direciona, eu vou permitir vocês estar debaixo de liderança de homem, estar debaixo do jugo do homem, porque vocês não querem. Né? Então, quando o homem está com o coração dividido e não toma uma posição com Deus e não escuta Deus, ele fica assim debaixo do jugo do homem. Ó, e farei levar o jugo a Efraim, Judá lavrará e Jacó quebrará os seus torrões. Então, infelizmente, eles não prestaram atenção em tudo que os profetas falaram. E agora eles estariam ali debaixo do jugo do homem, né? Tanto o reino do norte quanto o reino do sul estaria passando por tribulações. Que triste que nós venhamos ficar com Deus, com o que Deus fez por nós naquela cruz. Deu Jesus para pagar os nossos pecados, para nos resgatar. Nós não somos merecedores e diante de Deus não tem pecadão e pecadinho. Aquele que fala mal do outro
está pecando. Aquele que trai, peca. Aquele que faz coisas que não agradam o coração do Senhor, que aos olhos humanos não merece perdão, tem perdão. Porque aos olhos de Deus não tem acepção de pessoas. Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o ser humano. Ele pagou um preço na cruz para nos resgatar, porque o sacrifício de Jesus naquela cruz é irrevogável, é inquestionável, é perfeito, é inabalável. Que você possa tomar posse de tudo que Jesus fez naquela cruz. E ele tirou o nosso jugo naquela cruz. O pecado o julgamento que era para estar sobre mim e você, devido aos nossos pecados, foi sobre Jesus. Porque Deus é um Deus legalista. O homem pecou, caiu lá no início, em Adão e Eva. E era necessário pagar um preço de cordeiro. Quando o cordeiro ali, né, foi morto para cobrir a vergonha de Adão e Eva, ali foi derramado sangue. E era necessário, novamente, sempre derramar algo ali para cobrir os pecados, para cobrir o pecado do homem e da mulher. E Jesus veio para cobrir os nossos pecados. Então nós temos que andar agora em santidade, em comunhão. Nós não vamos pecar mais? Mentira, vamos sim. Porque nós estamos numa terra, nós somos humanos, nós precisamos da ajuda de Deus, nós precisamos, mas uma coisa que aquele que está em Cristo tem é o perdão, é a misericórdia, é a certeza da salvação. E isso ninguém pode questionar o que Deus fez por nós naquela cruz. Porque Deus nos amou, não porque nós somos merecedores, mas é pela graça, é um favor imerecido. E muitas das vezes o homem, ele acha que ele tem que fazer algo mais. Né? Às vezes é difícil do homem entender que foi pela graça, foi um favor imerecido. E ele quer fazer algo para agradar a Deus. O que Deus pede é adoração a Ele, culto a Ele. Isso é você ser fiel a Ele, não estar tutibiando em dois pensamentos. Não é servir a Deus e servir ao mundo. Não é servir a Deus e servir mais a um ídolo. Não, é ir à fonte que é de Jesus de Nazaré, que é Deus, o poderoso santo de Israel. Então, quando falava ali, ó, está dividido o coração. É quando divide a adoração. Imagina um casamento, né? O homem que trai a esposa. A mulher não quer alguém assim. Quando você se sente traído, você não fica chateado? Né? Assim é Deus. Aqui no livro de Oséias, quando ele manda Oséias pegar uma mulher que era infiel, era para mostrar para o povo assim como vocês se sentem quando alguém trai vocês. Eu me sinto quando vocês vai a outros deuses, ou vocês não me buscam, ou quando vocês me abandonam. Imagina uma pessoa rejeitada. Dói na alma. Quando a gente é rejeitado, dói. Né? Eu já passei por isso. E eu sei o quanto dói. É assim quando nós não vamos a Deus, quando nós esquecemos de adorar esse Deus. Ele se sente rejeitado por nós. Então, Deus ele usou todo o contexto do livro de Oséias para mostrar para o povo, olha, é assim que eu me sinto, vocês são um povo infiel. Então, ele agora falando no verso 12, ó, verso 12, sempre Deus vai nos dar uma oportunidade. Deus sempre vai nos chamar ao arrependimento. No verso 12 ele diz assim, ó, semeai para vós em justiça. Então Deus agora pede para nós semearmos em justiça. Cegai para vós em misericórdia. Então Deus, ele tem sempre o melhor para mim e para você. Arai para vós campo de lavoura. Né? Em outras traduções fala campos virgem, quer dizer, um campo novo. Quando você tem que lavrar algo, é porque é um campo que ainda não foi preparado para a lavoura, é um campo novo, porque é tempo de buscar ao Senhor. Você está vendo sinais, é tempo de buscar ao Senhor. O Senhor tem dado sinais e cada vez mais nós estamos como uma grávida que está perto de dar à luz, né? Quando as dores de parto começam a ficar menos espaçada, né? Ela era de 2 em 2 horas, vai para de 1 em 1, meia em meia, até chegar de 5 em 5 minutos até dar à luz. E a vinda de Jesus será assim. Nós vemos que a dor de parto, mal acaba um furacão, chegou um terremoto, chegou uma depressão, chegou uma seca, chegou uma chuva forte, e assim Deus está, né, ceifando, Deus está levando as almas, e as pessoas não têm prestado atenção, as pessoas não têm notado os sinais,
né, da vinda de Jesus. Então ele está dizendo assim, ó, porque é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de buscar ao Senhor. Ponha isso na tua mente, até que venha e vos ensine a justiça. Então Deus, Jesus, ele vai voltar para nos ensinar a justiça, onde ele vai tirar o mal, aniquilar o choro, a morte, a depressão, porque o reino de Deus é perfeito. O reino de Deus, ele é em justiça. Por isso muitos, né, governos, desde lá do Velho Testamento, implica com esse Deus poderoso e santo, porque o reino de Deus é justiça, né? Nós ficamos tão furiosos quando nós vemos injustiças, né? Esses dias mesmo eu passei por um processo assim, de sentir indignada quando alguém faz injustiça com outra pessoa, tira daquele que tem menos, né? A gente quer fazer, e às vezes a gente é como Pedro, a gente vai lá até fica furioso ali, né? Fala, mas não, a gente tem que saber fazer o quê? Dobrar o joelho, entregar na mão daquele que pode por nós. Nós temos que entregar as nossas injúrias, as nossas tristezas, as nossas, né, decepções diante de Deus. Ele é o Deus de justiça. Com ele está o poder da vida, com ele está o poder da prosperidade, com ele está todas as coisas que nós precisamos. Quando nós nos sentimos assim desamparados, não tenho para onde ir, não tenho com quem falar, não tenho no que me agarrar. Mas quando você tem um Deus, você tem um joelho, você tem uma boca, você pode falar com teu pai, não custa nada você falar com Deus. Não custa nada, às vezes você tá ansioso, depressivo, você fala, eu não sei porque essa inquietude dentro de mim, parece que falta algo e Deus está dizendo, falta você falar comigo, meu filho, minha filha, falta você falar comigo, porque comigo está a solução de todos os seus problemas. Não queira fugir da minha presença. Para onde eu irei? Lá em Salmos diz, para onde eu irei, Senhor? Se eu subir ao céu, lá o Senhor está. Se eu descer no mais profundo abismo, lá também o Senhor está. Não tem como nós fugirmos da presença de Deus. Não tem como. Só tem uma coisa, nos rendermos a Ele. Porque quando o ser humano não faz o que Deus pede, o juízo é inevitável, mas quando nós buscamos no Senhor, Ele nos dá livramento, Ele nos ajuda, Ele nos direciona, Ele escreve uma nova história, Ele tira o jugo sobre nós. Mas quando o homem fica com o coração dividido, ele fica debaixo de jugo humano, e Deus, ele não quer isso para mim e para você, né? Mas Deus, ele continua no livro a dizer que ele vai restaurar Israel. Lá no capítulo 11, no verso 10, o Senhor diz que ele vai restaurar na grande vinda do Senhor Jesus. Aqueles que ainda não aceitou, o povo de Deus, Israel, eles vão ser restaurados e resgatados. E nós, povo que já escolhemos Jesus, ele vai ter de misericórdia para conosco. Nós temos que todos os dias fazer um concerto com Deus antes de dormir, ao levantar, agradecer pelo dia, quando for dormir, pedir perdão. Às vezes a gente usa a boca da gente com uma palavra pesada e Deus, ele não quer com um pensamento ruim, negativo. Quando nós não trazemos à memória o que Deus fez por nós, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós estamos cultuando o inimigo, nós estamos dando brecha para o inimigo entrar. Nessa madrugada eu passei por uma dor renal tremenda, e eu levantei, orei, ungi e consegui dormir. Ainda tá meio dolorido, mas de manhã ainda meu corpo tava querendo cama, né? Levantei e falei, mas eu tô melhor, obrigada Jesus, obrigada Deus. E aí eu pensei em voltar a deitar mais um pouquinho, o Espírito Santo de Deus falou para mim, levanta, levanta, não deixa o inimigo pensar que você vai ficar aí não. Levanta para você testemunhar o que eu tenho feito na tua vida, aleluia. E maior é Deus do que todo o mal que tem agido, que tem tentado tramar, que tem tentado paralisar o povo de Deus. Maior é Deus, independente do que nós possamos estar passando. Ele é poderoso, ele é grande. Independente do que possa estar acontecendo na minha e na tua vida, ele continua sendo Deus. Nós estamos indo para algo muito maior do que tem nessa terra. O que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e sequer desceu ao nosso coração, é o que Deus tem guardado para nós. Aqui nós podemos até ficar às vezes, né, maravilhado
Esses dias eu estava vendo umas construção da China e aquelas coisas enormes, né? A gente fica meio maravilhado, aquelas luzes. Mas aí logo o Espírito Santo de Deus falou para mim, nada disso que foi feito com mão de homem é comparado com aquilo que eu tenho reservado para o meu povo, aleluia. Tudo que Deus fez em perfeição, né? Até mesmo quando a gente olha para o céu, a grandeza de tudo que Deus fez, o homem não tem capacidade de reproduzir o que Deus fez. Ele faz em perfeição, em amor, e é esse Deus do impossível, esse Deus de magnitude que nós servimos. Então, erga a cabeça, minha amada, meu amado, busque no Senhor. Busque no Senhor força para prosseguir com alegria. Servir Deus, ser humilde, não é ser cabisbaixo, não é estar encolhido, mas é você dar testemunho todo dia. Jesus pagou o preço na cruz para eu ser melhor. E não deixe julgo de homem sobre a sua cabeça. Não deixe o homem todo dia ficar te falando, nossa, você vai para o inferno. Não, eu posso até errar, mas eu dobro meu joelho, eu peço perdão e eu vou avante. Eu não quero ficar tutibiando em dois pensamentos. Eu não quero estar com o coração dividido. Eu não quero acusação do inimigo, porque quem acusa é o inimigo da minha e da tua alma. Deus, ele não acusa o homem, ele só fala, venha filho, filha meu. Não é tempo de ficar aí em dois pensamentos. Agora é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Deus está nos alertando. É tempo de se posicionar. E Deus faz na minha e na tua vida, amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.